Olá, bem-vindo ao Guia do Supervisor para Redes Novell. Neste vídeo daremos uma pequena amostra de como uma rede opera, porque as redes são tão populares, os vários tipos de redes, e vamos discutir como você, o supervisor de rede, pode tirar o máximo proveito da sua rede. Para a sua conveniência, este vídeo é dividido em 7 capítulos. No capítulo 1, teremos uma breve visão das redes. No capítulo 2, veremos o sistema operacional de rede. No capítulo 3, mostraremos a você como trabalhar com sua rede. No capítulo 4, mostraremos como instalar uma nova estação de trabalho e um novo usuário. No capítulo de número 5, veremos 3 utilitários: Syscom, Session e Filer. No capítulo 6, analisaremos a impressão em rede e a instalação de uma nova impressora. No capítulo 7, estudaremos a segurança em rede e backup de dados. Redes são o resultado direto da procura de soluções para os problemas que surgiram após a revolução dos PCs, que, como você já sabe, colocou um microcomputador na mesa de todo mundo. Ao ligar seus computadores através de uma rede local ou LAN, você realiza várias tarefas. Em primeiro lugar, ela permite que você compartilhe recursos como impressoras e programas. E se você aprecia impressoras laser de alta velocidade, plotters ou impressoras coloridas, você sabe como esses periféricos são caros, especialmente quando todo mundo no escritório quer que o periférico mais moderno seja conectado ao seu computador. Em segundo lugar, você pode controlar onde seus arquivos estão localizados e quem tem acesso a eles. Em terceiro lugar, muitas pessoas podem ter acesso a programas. Por exemplo, se o seu grupo, não importa se ele é grande ou pequeno, interage com um banco de dados ou de informações sobre produtos, compartilha arquivos de processadores de textos ou então a entrada de dados contábeis, uma rede o ajudará a tornar mais rápida a entrada de dados. E, finalmente, usando aplicativos projetados para trabalhar em rede, como o correio eletrônico, aumentará a produtividade do seu escritório. O correio eletrônico pode não parecer atraente para alguns escritórios, mas dê uma olhada naquela pilha de recados manuscritos em cima da sua mesa. Com o correio eletrônico, memorandos e informes sobre telefonemas chegam à mesa do usuário segundos após terem sido enviados. Você pode ver imediatamente que o Sr. Bush está na linha 3 e que a Sra. Jones quer que compareça a uma reunião sobre vendas às 16 horas e pode usar o correio eletrônico para responder ao pedido do seu supervisor sobre horas trabalhadas. Vamos revisar alguns pontos básicos sobre redes de computadores. A definição mais simples de uma rede de computadores é qualquer grupo de computadores que estão conectados com o objetivo de compartilhar recursos. A típica rede local, ou LAN, conecta em média 5 usuários. Podem ser 5, 500 ou 5.000 usuários conectados à rede, mas todos podem acessar e compartilhar dados e também periféricos da rede. Como um supervisor de rede, você já deve estar familiarizado com alguns dos termos mais comuns que são usados. Numa breve revisão, podemos dizer que qualquer um que usa uma rede é chamado de usuário. Usuários trabalham em estações de trabalho, que é o nome dado aos computadores conectados a uma rede. Várias estações de trabalho podem ser conectadas a um servidor, que é o nome dado a um computador específico usado como centro de controle. Os servidores, também chamados de servidores de arquivos ou servidores de clientes, normalmente são equipamentos poderosos que permitem que vários usuários compartilhem dados, periféricos e programas. Algumas redes até suportam diferentes servidores. Quando você imprime em uma rede, você geralmente pode optar por qualquer impressora ligada à rede. Como supervisor, você pode definir impressoras específicas para usuários ou permitir que eles selecionem uma das impressoras da rede. Quando você envia um job para a impressora, seu job de impressão será interceptado pelo servidor no que é chamado de fila de impressão. Quando há muito trabalho, os jobs enviados à impressora são colocados na fila de impressão até que haja disponibilidade para realizar o trabalho. Como você sabe, redes permitem que os usuários compartilhem recursos. Vejamos agora o equipamento que nos dá a definição de uma rede. Tecnicamente, uma rede é qualquer grupo de computadores conectados via algum tipo de transmissão, como um cabo. Redes operam sob um sistema de software chamado de Sistema Operacional de Rede, que suporta e coordena os equipamentos conectados. Existem redes de todos os tamanhos e tipos. Redes maiores, chamadas de redes remotas ou WANs, podem conectar milhares de computadores como o sistema de reservas de uma companhia aérea.
Redes menores, chamadas de redes locais ou LANs, têm um alcance mais limitado. Isso significa que redes locais normalmente se restringem a um único escritório ou grupo de trabalho. Vamos ver como uma rede trabalha. Tudo tem início aqui, na sua mesa. O mais óbvio e importante componente de uma rede é o seu computador. Dentro do seu computador, uma placa de interface de rede é colocado na sua placa-mãe usando um dos slots de expansão disponíveis. Estas placas são muitas vezes fabricadas por diferentes fabricantes e seus recursos podem variar. Normalmente, a placa de interface de rede é conectada por um cabo à rede. Existem vários tipos de cabo. Cabo trançado, cabo coaxial, às vezes chamado de coax. Algumas redes chegam a usar cabos de fibra ótica. O tipo de cabeamento usado na sua rede normalmente depende da configuração da rede, que algumas vezes é chamada de topologia de rede. Um cabo trançado nada mais é do que um par de fios de cobre trançados. Na verdade, o fio que conecta seu telefone é um tipo de cabo trançado. O cabo coaxial tem um fio maior que é circundado por material isolante. É o mesmo tipo de cabo que transmite o sinal da televisão. O tipo menos comum de cabo, mas que apresenta maior potencial para uso em redes, é o cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica é feito de fios finíssimos de fibra ótica envoltos por um material isolante especial. Este cabo leva pulsos de luz no lugar de cargas de eletricidade. O cabo de fibra ótica é quase imune a interferências elétricas, não emite sinais elétricos e, com as conexões corretas, pode carregar grandes quantidades de dados, mais longe e mais rápido e em menos espaço do que qualquer outro tipo de cabo. Embora existam várias LANs sem fio, a maioria é conectada com cabos trançados, coaxiais ou de fibra ótica. Cada estação de trabalho é então conectada a um computador principal chamado de servidor. Servidores podem ser dedicados ou não dedicados, o que significa que os servidores podem servir à rede e nada mais. Ou então eles podem ser apenas outro PC no sistema, onde outros usuários podem compartilhar seus recursos, mesmo que ele funcione como uma estação de trabalho padrão. Existem vários tipos de servidores. Em primeiro lugar, existe o servidor de arquivos, onde arquivos ou dados são armazenados em discos rígidos disponíveis para qualquer grupo de usuários. Normalmente é usado um disco rápido e de grande capacidade para armazenamento de arquivos, procedimentos de segurança e backup. Aqui, um software multiusuário projetado para trabalhar em rede pode ser utilizado e compartilhado por um grupo de usuários. Existe também um servidor de impressão. Normalmente é o mesmo computador que trabalha como servidor de arquivos, mas não necessariamente. Outro computador pode ser conectado e instruído para agir ou servir como a máquina central para enfileirar os jobs de impressão e selecionar os diversos tipos de impressoras. O servidor de comunicação pode ligar suas estações de trabalho a programas de e-mail, modems ou faxes internos. Você pode usar esta função do servidor como uma ponte para computadores de médio ou grande porte ou outras redes através de linhas telefônicas. Isso pode ser realizado pelo mesmo servidor, mas isto não é necessário. Além de placas e cabos para conectar sua rede, o coração e a alma de uma rede local é o sistema operacional de rede. O sistema operacional é o que realmente caracteriza a rede, não os componentes e dispositivos conectados a ele. Na realidade, é a parte mais importante de uma rede local. Muitos usuários de rede dizem que estão numa rede Ethernet, ArcNet ou Talking Ring, que são tipos de placas de rede, mas estas placas podem ser usadas com vários tipos de sistemas operacionais. Um sistema operacional é o que governa o acesso à rede e determina como os dados são levados aos usuários que são conectados à rede. Um sistema operacional mantém um registro de quem possui determinados dados e que ações eles podem realizar. Um sistema operacional é vital para fazer seu computador e todos os outros componentes trabalharem juntos. Mas qualquer um que tenha experiência em acesso multiplataforma pode comprovar que nem todos os sistemas operacionais podem ler os mesmos arquivos ou trabalhar juntos com facilidade. É possível que em um escritório você tenha computadores Macintosh se comunicando com Apple Talk, com sistemas Unix, sistemas Novell, sistemas baseados em DOS ou até mesmo OS2.
Atualmente, os sistemas operacionais dos computadores pessoais como o MS-DOS não podem realizar a tarefa de fazer com que computadores independentes trabalhem em rede. Sistemas operacionais especiais de rede podem fazer com que computadores pessoais trabalhem juntos e usem poderosos servidores de rede dedicados para proporcionar os recursos desejados pelos usuários. Atualmente, o Novell NetWare é um dos líderes do mercado de redes avançadas. Não importa quem tenha projetado o sistema operacional de rede. O que é necessário é que ele trabalhe com o sistema operacional de cada computador. Um sistema operacional de rede adiciona recursos que um verdadeiro multiusuário necessita e que não estão disponíveis em um sistema operacional comum. Os sistemas MS-DOS ou PC-DOS e o seu sistema operacional de rede podem operar juntos dentro de um arranjo em que cada um faz o que sabe fazer melhor, considerando-se as restrições do hardware. Antes de falarmos sobre a manutenção da rede, vamos dar uma breve olhada na topologia da sua rede. Topologia significa como o hardware está geograficamente instalado e como o sistema interage com as estações de trabalho. A geografia do sistema em relação ao servidor e a lógica da sua conectividade define a topologia de uma rede. O termo topologia pode tanto significar a configuração física da LAN ou então a configuração lógica da LAN ou como ela trabalha. Vamos fazer uma breve revisão do desenvolvimento das redes locais. É geralmente aceito que a primeira topologia LAN comercialmente disponível foi a ArcNet, Attached Research Computer Networks. A ArcNet transfere dados mais lentamente e suporta menos usuários ou estações de trabalho, algumas vezes chamados de NOS, que é simplesmente um termo para definir qualquer PC, a placa e o cabo que é conectado ao sistema operacional da rede. Fisicamente, a ArcNet usa uma topologia star e uma série de estrelas que podem ser conectadas entre si. Com a ArcNet, cada computador da rede é conectado diretamente por um cabo trançado ou um cabo coaxial a uma central hub, em um formato de estrela. Para controlar o fluxo de dados, o sistema passa um discreto sinal eletrônico através dos cabos. O sinal é chamado de token. Pense num token como um convite para transmitir algo pela rede quando é a sua vez. Entretanto, a ArcNet não é atualmente reconhecida por nenhum dos comitês internacionais de padronização. Talvez por esse motivo, atualmente ela não seja tão popular quanto outras topologias. Seu principal atrativo tem sido baixo custo e sua capacidade de alcançar longas distâncias. Ela pode se tornar mais atraente com a introdução da ArcNet Plus, uma versão mais sofisticada. Ethernet é uma palavra escolhida para definir a topologia desenvolvida pela Xerox, que é o método mais popular para a conexão de computadores através de redes locais. A Ethernet transmite dados mais rapidamente que a ArcNet e é projetada para operar no que é chamado topologia física bus, que suporta até 1024 PCs através de um único cabo principal. Topologias bus ou topologias lineares conectam o servidor e todas as estações de trabalho a um cabo principal, com todos os nós compartilhando o mesmo cabo. Uma grande vantagem é que o cabeamento pode ser feito atrás de paredes e do teto, e uma estação de trabalho pode ser conectada em qualquer ponto do cabo. Uma rede Ethernet típica usa cabos coaxiais. No entanto, hoje já é possível que a Ethernet opere através de cabos trançados, que são mais baratos, caso seja necessário. Algumas versões da Ethernet podem ainda ser conectadas no modo de configuração estrela. Dados enviados através do cabo Ethernet usam um tipo de topologia lógica ou protocolo diferente. O protocolo da Ethernet é chamado de Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Este tipo de protocolo sonda o cabo para verificar se o sistema está livre. Se estiver, uma estação de trabalho acessa a rede e transmite os dados. Se dois usuários tentarem transmitir dados ao mesmo tempo, o chip controlador da rede banca o guarda de trânsito e especifica um tempo de espera para manter o tráfego fluindo sem problemas e evitando a colisão de dados.
Finalmente, a topologia Token Ring, que foi desenvolvida pela IBM, retorna à configuração estrela ou de múltiplas estrelas. A topologia Token Ring passa uma ficha através da rede numa ordem sequencial. Se você precisa enviar uma mensagem pela rede, seu PC espera uma ficha surgir. É mais ou menos como, digamos, esperar um trem que passe sempre pela mesma linha. Isso encerra nossa conversa sobre como é a estrutura física e lógica das LANs. No próximo capítulo, veremos o software que faz uma rede funcionar e faremos uma breve análise dos comandos NetWare mais úteis. Neste capítulo, veremos vários dos comandos básicos do sistema operacional de rede que são muito úteis para os supervisores de redes. Como muitos arquivos podem ser abertos por várias pessoas ao mesmo tempo, o sistema operacional de rede incorpora um método expandido de identificação de arquivos para dizer se um arquivo pode ou não ser compartilhado por várias pessoas, se ele pode ser deletado ou modificado e muitos outros atributos de identificação. Criar e identificar esses atributos de arquivos é uma das várias tarefas essenciais do sistema operacional de rede. Neste capítulo, revisaremos os seguintes comandos de rede: cast off, cast on, capture, endcap, flag, anycopy, anydirectory, anyversion, writes, send, aslist, userlist e whoami. Antes de começarmos, vou lhe dar uma dica bem útil. Se você se esquecer o que um comando faz ou quiser conhecer mais detalhes sobre a estrutura do comando, digite o nome do comando no prompt, seguido por uma barra e ponto de interrogação. A tela de Help Online contém todas as informações essenciais sobre os comandos NetWare. Os dois primeiros comandos de rede que iremos analisar, cast off e cast on, são usados para bloquear ou desbloquear mensagens enviadas ao seu computador por todas as estações de trabalho da rede. Ocasionalmente, você poderá estar rodando um longo programa e não querer ser interrompido por uma mensagem da rede. No prompt do DOS, digite cast off, que interrompe sua capacidade de receber mensagens. Quando quiser receber mensagens, digite cast on para permitir que sua estação de trabalho receba mensagens novamente. No capítulo anterior, você viu como as redes permitem que usuários acessem várias impressoras ligadas à rede. Durante o login, os usuários podem usar uma impressora de rede ou você pode permitir que eles usem a impressora da sua estação de trabalho. Se uma impressora for atribuída a eles, é bem provável que suas instruções de login contenham um comando capture. Meu script de login contém o comando capture exe, que é precedido pelo nome do caminho. A informação seguinte requisitada pelo capture é a atribuição de fila de impressão, que neste caso é Q igual print Q glow pen. No capítulo sobre configuração de impressora, explicaremos como configurar filas de impressão. As informações restantes informam ao servidor de impressão como realizar o job de impressão. Em poucas palavras, o comando capture diz ao servidor de impressora para redirecionar o job de impressão de uma estação de trabalho a uma fila de impressão específica. Para passar de uma impressora de rede para uma impressora local, use o comando endcap. Digitando endcap, você dá ao servidor o comando não capturar seu job de impressão ou encerrar a captura. Digitando endcap, você permite que sua estação de trabalho envie o job de impressão para a impressora conectada ao seu computador. Vejamos agora outro comando de rede chamado flag. No início deste capítulo, nós falamos rapidamente de como o sistema operacional de rede identifica arquivos de uma forma diferente do sistema operacional da sua estação de trabalho. O comando flag permite que você visualize ou altere os atributos de arquivo dos seus arquivos de rede. Na linha de comandos da rede ou dentro de um diretório de rede, digite flag. O sistema operacional de rede irá listar todos os arquivos naquele diretório com os atributos de rede ao lado de cada arquivo. As letras dentro dos colchetes são abreviações dos atributos dos arquivos. Alguns dos atributos mais úteis são RO, que diz à rede que este arquivo é um arquivo read-only, isto é, de leitura. Você não pode escrever, apagar ou alterar este arquivo. RW define um arquivo como read-write.
Leitura-gravação, que permite que você abra, altere e salve as alterações ou renomeie este arquivo. S significa shareable e indica que um arquivo pode ser usado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Para adicionar ou alterar os atributos de arquivo, digite flag, espaço, o nome de arquivo completo, espaço, as abreviações que correspondem aos atributos de arquivo que você deseja. Por exemplo, para alterar este arquivo de leitura-gravação para de leitura, digite flag, espaço, o nome de arquivo completo, espaço, RO para de leitura e pressione Enter. Agora vou digitar flag para listar os arquivos de novo. Repare que meu arquivo mudou para de leitura. Para alterar todos os arquivos em um diretório, você pode usar o coringa do DOS digitando flag, asterisco, ponto, asterisco. Sua rede também contém um comando de cópia chamado ncopy, abreviatura para Network Copy. Com o ncopy, você pode copiar arquivos e subdiretórios de um diretório de rede para outro, enquanto preserva seus atributos de arquivos. Para copiar um arquivo de rede na linha de comandos, digite ncopy, espaço, o nome do arquivo que será copiado, espaço, a palavra to e o drive de destino ou diretório. Então pressione Enter. O arquivo é copiado para o seu novo destino. Para se certificar de que o arquivo foi copiado corretamente, vamos usar outro comando de rede, NDIR, que significa Network Directory. Na linha de comandos, vou digitar CD e o nome do diretório de destino onde eu copiei o meu arquivo. Quando eu digito NDIR, o sistema operacional de rede lista todos os arquivos naquele diretório e inclui informações sobre seu tamanho, quando ele foi atualizado pela última vez, quais são os seus atributos e o nome do proprietário ou criador do arquivo. NDIR também exibe informações detalhadas sobre qualquer subdiretório localizado neste diretório. Você pode querer saber a versão do Novell NetWare que está sendo usada pelo seu servidor de arquivos. O comando NVER, que significa Network Version, realizará essa tarefa. Digite NVER na linha de comandos para visualizar informações sobre a versão da sua rede, versões IPX e SPX, informações sobre o Shell, o sistema operacional de rede, qual é o seu DOS local e o sistema operacional do servidor de arquivos. Se você está conectado a vários servidores de arquivos, serão listadas informações sobre cada servidor de arquivos. Como supervisor de rede, você provavelmente tem direitos sobre todos os diretórios da sua rede, mas pode acontecer que você tenha um acesso negado a um arquivo ou diretório. Algumas vezes isso é deliberado por razões de segurança, e às vezes isso ocorre devido a um erro. Se você desejar visualizar os seus direitos em um arquivo ou diretório, você pode usar o comando rights. Digite rights, espaço, o caminho dos arquivos ou diretórios que você deseja visualizar os seus direitos e pressione Enter. O sistema operacional de rede irá exibir os seus direitos de arquivo e diretório nesse diretório. Um dos comandos mais úteis para um supervisor de rede é o comando send. Trabalhando numa rede, você pode precisar que os usuários realizem o logout. Mesmo que a sua rede não possua uma opção de correio eletrônico ou e-mail, você pode enviar mensagens curtas para qualquer usuário ou grupo de usuários da rede usando o comando send. O comando send envia mensagens de até 44 caracteres para qualquer estação de trabalho. Na linha de comandos, digite send, espaço, aspas, a mensagem que você deseja enviar, aspas, e o nome do usuário ou grupo de usuários que você deseja que receba a mensagem. A mensagem será enviada a todos que você listar e irá aparecer na tela deste jeito. Se você quiser enviar uma mensagem para alguém que está usando outro servidor de arquivos em sua rede, digite o nome do servidor de arquivos dele. Um comando chamado slist exibirá uma lista de servidores de todos os servidores da sua rede. Enquanto estamos na linha de comandos, vamos digitar userlist, que exibe uma lista dos usuários correntes com acesso a um determinado servidor. Esta lista também contém outras informações, inclusive o número de conexão de cada usuário e o seu tempo de utilização. E no caso de você esquecer que usuário você é, existe um asterisco ao lado do seu nome de usuário.
Se você está trabalhando na estação de trabalho de outra pessoa, ajudando-a a configurar seus arquivos de rede, você pode esquecer de fazer o login e não ser capaz de acionar todos os arquivos que precisa. Uma maneira rápida de determinar quem está conectado à rede é digitar o comando WHOAMI na linha de comandos. Este comando é fácil de lembrar, pois é pronunciado como Who I Am, quem sou eu, em inglês. Como você pode ver, seu sistema operacional de rede tem inúmeros comandos úteis. Há várias maneiras de descobrir mais informações sobre esses assuntos e outros tópicos de interesse. Basta digitar Help na linha de comandos da rede, ou consultar o seu guia do usuário do Novell NetWare, ou o guia de referência da Cosmos Video que acompanha esta fita. Se quiser revisar qualquer comando que estudamos neste capítulo, pare a fita e volte ao início do capítulo. No próximo capítulo, vamos estabelecer o login da nossa rede e examinar as estruturas de diretórios, drives de pesquisa e o mapeamento, que é o termo usado para definir como uma rede atribui uma letra para representar um determinado caminho de diretório. Diretórios, unidades de pesquisa e mapeamento, são métodos usados por uma rede para localizar os milhares de arquivos de rede. Para melhor entender como uma rede organiza arquivos, pense numa árvore. Na base da árvore estão as raízes. As raízes de uma rede são os servidores. Assim como uma árvore pode ter várias raízes, algumas redes têm vários servidores. Os primeiros ramos de um servidor de arquivos são chamados de volumes e normalmente representam um disco rígido, similares ao que encontramos na maioria dos computadores atuais. Os volumes são divididos em diretórios. Diretórios podem conter arquivos e podem ser divididos em mais diretórios, chamados de subdiretórios. Estes subdiretórios também podem conter muitos arquivos e também podem ser divididos em subdiretórios adicionais. Os níveis de subdiretórios podem ser bem profundos. Como regra geral, quanto mais profundo for o subdiretório, mais tempo o servidor de arquivos da rede leva para localizar o arquivo. Para ajudar o seu computador a achar arquivos com maior facilidade, uma boa ideia é limitar a profundidade da estrutura do seu diretório. Repare na diferença entre uma estrutura de diretório simples e uma estrutura de diretório complexa. Embora ambos contenham o mesmo número de arquivos, a estrutura de diretório simples permite que o computador localize um arquivo com maior facilidade. Outro bom motivo para você limitar a profundidade dos seus subdiretórios torna-se evidente quando olhamos o nome de cada arquivo. Os nomes de arquivos de redes usam muitas das convenções que usamos no DOS. Numa rede, todo nome de arquivo deve conter o nome do servidor de arquivos, o volume, o diretório principal, todos os subdiretórios e, por fim, o nome que você deu ao arquivo. Neste exemplo, se você quisesse acessar o arquivo New Sales, você digitaria : o nome do servidor de arquivos, MUSA, o nome do volume, sys, o nome do diretório, APPS, o nome do subdiretório, sales, outro nome de outro subdiretório, 4QTR, e, finalmente, o nome de arquivo, New Sales. Se você lida com muitos arquivos durante o seu trabalho, você pode passar o dia digitando nomes de arquivos. Como você pode ver por este exemplo, árvores de diretórios podem crescer muito. Se este diretório de rede representasse a sua família, você teria parentes por toda parte. As redes têm um método rápido para localizar arquivos, chamado de mapeamento. No mapeamento, você usa as letras do alfabeto para representar os nomes dos servidores, volumes, diretórios e subdiretórios. Ao realizar o mapeamento, você está usando um atalho para nomear uma posição específica na rede. Para mapear a posição onde o meu arquivo New Sales está localizado, eu digito a palavra map, espaço, então uma letra de atalho. Neste caso, vou usar a letra S, 2 pontos e um sinal de igual.
Agora, preciso digitar a posição completa do meu arquivo New Sales, que começa com o nome do servidor de arquivos e do volume MUSA, /sys, . Então, o nome de diretório e do subdiretório APPS, /sales, /4QTR. Agora, pressiono Enter. Se o mapeamento foi feito corretamente, quando eu digitar S de qualquer ponto da rede, eu sou imediatamente levado ao diretório que contém meu arquivo New Sales. Ao realizar o mapeamento, algumas regras devem ser seguidas. Seu software de rede reconhece apenas as 26 letras do alfabeto para mapear posições. As 5 primeiras letras, A, B, C, D e E, são reservadas para as suas unidades de disco locais, o que significa que elas designam posições em seu computador local como um disco rígido ou drives de disquetes. A letra F é a primeira letra disponível para unidades de disco de rede. Muitas vezes ela é usada como unidade de disco padrão pelo seu software de rede. As demais letras de G a Z podem ser utilizadas como você desejar. Durante a instalação da sua rede, algumas dessas letras são atribuídas a diretórios que todo mundo precisa acessar, como mapear a letra M, para localizar o diretório particular de todas as pessoas, ou então mapear a letra S para o diretório Sales do departamento de vendas. É importante lembrar que quando você usa o comando map para designar uma posição específica na rede, ela permanecerá mapeada até você dar o logout. Ao entrar na rede novamente, você terá de recriar o mapeamento. Se quiser estabelecer um mapeamento permanente, você deve adicionar o comando map ao seu script de login, ou se todos precisam do mapeamento, adicioná-lo ao script de login do sistema. Assim, toda vez que estabelecer o login, os mapeamentos serão criados. Ao criar unidades de disco mapeados no script de login de um usuário, eles são exclusivos desse usuário. E isto é importante porque se você tem o Drive S mapeado com subdiretório Sales para um usuário e usa um outro computador salvando um arquivo para o Drive S, pode estar salvando-o no diretório Sample. Uma maneira rápida de ver os mapeamentos é digitar a palavra map na linha de comandos. Toda vez que você adicionar ou deletar um mapeamento, é aconselhável você digitar map para verificar se a operação foi realizada com sucesso. Além disso, se você cria um mapeamento para um diretório específico, digamos map, igual barra ao contrário, home, barra ao contrário, sales, barra ao contrário, letters, então muda para outro diretório digitando cd, barra ao contrário, enter. O mapeamento irá guardar a mudança mais recente. Digitando map, agora mostra que o mapeamento L se refere ao diretório home. Além de listar todas as unidades de disco que foram mapeadas, você também pode ver uma lista de todas as unidades de pesquisa. Unidades de pesquisa são outra forma de fazer um mapeamento na rede. Criar uma unidade de pesquisa é algumas vezes chamado de mapear uma unidade de pesquisa. Mapear uma unidade de pesquisa é semelhante a criar um caminho no DOS. Quando você digita o nome de arquivo, o servidor começa a sua pesquisa por aquele arquivo no diretório em que você está mapeado atualmente. Se o servidor não consegue localizar o arquivo em seu diretório corrente, ele irá pesquisar em todas as unidades de pesquisa determinadas. Se ele não achar o arquivo, ele normalmente exibirá a mensagem Bad Command ou File Name, ou apenas File Not Found. Quando você mapeia uma unidade de pesquisa ao diretório onde o arquivo está localizado, o servidor de arquivos irá usar a unidade de pesquisa para localizar o arquivo. O sistema operacional sempre checa as unidades de pesquisa para quaisquer arquivos executáveis, que normalmente são arquivos que iniciam programas ou quaisquer arquivos de dados que podem ser acessados pelos arquivos executáveis. Você pode ter até 16 unidades de pesquisa por usuário, começando com Search 1 ou S1 até S16. Para criar ou mapear uma unidade de pesquisa a partir do prompt do DOS, digite map, espaço, o número da unidade de pesquisa, como S6, um sinal de igual e o nome do diretório para usar para a pesquisa. Então, pressione Enter. Agora, digite map para ver se a nova unidade de pesquisa foi criada. Uma vez que você tenha estabelecido os mapas e unidades de pesquisa necessários, você provavelmente não irá passar a maior parte do seu tempo usando as funções de mapeamento. De qualquer forma, é sempre uma boa ideia saber como elas funcionam no caso de precisar delas. E quando você adicionar arquivos e diretórios à sua rede, precisará delas. Agora vamos para o próximo capítulo, onde iremos adicionar uma nova estação de trabalho e um novo usuário à rede.
Como você já viu, há muitas maneiras de conectar computadores em uma rede. E existem vários comandos úteis disponíveis para os supervisores administrarem as informações das redes. Neste capítulo, vamos pressupor que a sua rede está funcionando perfeitamente e agora você precisa conectar uma estação de trabalho adicional e um usuário adicional. Vamos pressupor que o computador que você está conectando à rede é um IBM PC compatível, com no mínimo 80 KB de memória disponível para carregar os arquivos da estação de trabalho NetWare e cerca de 512 KB de memória para rodar aplicativos e os utilitários da rede. Existem 3 elementos básicos que todo computador precisa para ser conectado a uma rede. Uma placa de interface de rede configurada para a sua rede específica. Um cabo conectando o computador à rede e uma cópia do seu protocolo de comunicação de rede para a estação de trabalho e o shell. O protocolo pode ser armazenado em um disquete como este ou em um disco rígido da estação de trabalho. Está pronto para adicionar uma estação de trabalho? Ótimo! A primeira coisa que faremos é instalar a placa de interface de rede. Antes de instalar a placa na sua nova estação de trabalho, você precisa se certificar que ela foi configurada para atender às especificações do seu sistema. Consulte toda a documentação que acompanha a placa de rede para verificar qual é a placa adequada e como configurá-la. Desconecte o computador da sua estação de trabalho, remova os parafusos do gabinete e remova a parte superior. Certifique-se de que existe um slot de expansão disponível para a placa de rede. Coloque a placa de rede no slot de expansão como é mostrado nesta cena, feche o gabinete e conecte o computador novamente. Ligue o computador e certifique-se de que ele aceita a placa de rede sem apresentar nenhum problema. Se houver algum problema, consulte o seu guia de instalação da Novell ou consulte o instalador da rede. Se ele funcionar corretamente, você já pode instalar o cabo e o software. Dependendo do tipo de cabo que você está usando, você irá conectá-lo à placa de rede. Para cabos coaxiais, você o conecta ao conector BNC, que possui esta forma cilíndrica, ou ao conector DIX, que é um conector multipino semelhante a uma porta serial. A maioria das instalações Ethernet usam os conectores BNC e um cabo coaxial. Uma vez conectada ao computador, a outra extremidade do cabo é conectada ao servidor da rede via o cabeamento da rede. Com a placa de rede instalada e o cabo conectando o computador à rede, para configurar o computador como uma estação de trabalho, só falta instalar o software de comunicação de rede. A estação de trabalho exige vários arquivos para se comunicar com a rede. No Novell NetWare 3.11 que estamos usando no nosso exemplo, um arquivo que precisamos instalar é chamado de IPX-COM. O arquivo IPX-COM contém o protocolo IPX/SPX, que permite a comunicação entre estações de trabalho. O programa WSGen-X, que normalmente é oferecido pelo instalador da rede, irá gerar o arquivo IPX-COM especificamente configurado para a estação de trabalho. Você normalmente encontra este arquivo no diretório NetWare, localizado no disco rígido do administrador da rede. Se ele não estiver lá, ele pode estar nos disquetes usados para instalação inicial. Uma vez encontrados os arquivos WSGen, digite WSGen e pressione Enter. Uma série de instruções na tela irão orientá-lo para que você crie o arquivo IPX-COM. Após ser criado o arquivo IPX-COM, você pode sair do programa WSGen e copiar o recém-criado arquivo IPX em um disquete, que servirá como o disco de boot da estação de trabalho. Ou, se a estação de trabalho tiver um disco rígido, você pode copiar o arquivo para um subdiretório dentro do disco rígido da sua estação de trabalho. Como existem computadores de todas as formas e tamanhos e redes são configuradas de maneira diferente, nós o aconselhamos a consultar as instruções que acompanham a sua placa de interface de rede para a configuração correta. Outro arquivo necessário é o arquivo shell, que redireciona mensagens do DOS para a rede. Existem vários tipos de arquivos shell, dependendo da configuração da memória da estação de trabalho. NetX-COM irá trabalhar em todas as estações de trabalho que utilizam a memória convencional.
EMS-NetXX é usada em estações de trabalho que dispõem de memória expandida. XMS-NetXX é usada em estações de trabalho com memória estendida. Uma vez que você tenha carregado corretamente o software de comunicação da estação de trabalho, ligue o computador e estabeleça o login para se certificar de que ele está se comunicando com o servidor adequadamente. Se estiver, você pode aproveitar este momento para configurar um novo usuário para a rede. Enquanto ainda estiver conectado como supervisor, você pode configurar um novo usuário com o utilitário syscon. Digite syscon na linha de comandos para acessar os menus do syscon. O menu de abertura lista os tópicos disponíveis. Ao selecionar as opções do menu, você será capaz de adicionar, deletar ou alterar informações. Como regra, ao pressionar a tecla Insert, você adiciona informação ou visualiza a lista de tópicos disponíveis. Usando a tecla Delete, você exclui informações. E para modificar a informação corrente, pressione a tecla de função F3. Se você precisar deletar ou modificar vários usuários ou grupos ao mesmo tempo, as teclas de função F5 ou F6 permitirão que você selecione vários itens ao mesmo tempo. Agora vamos adicionar um novo usuário. Selecione User Information. Aqui você verá uma lista dos usuários existentes. Agora pressione a tecla Insert para adicionar um novo usuário. Digite o primeiro nome do usuário ou outro nome que ele deseja usar e pressione Enter. Se você cometeu um erro, pressione a tecla de função F3 para modificar a sua entrada. Após completá-la, o usuário é adicionado à lista de usuários da rede. O próximo passo é designar um novo usuário para um ou vários grupos de trabalho, estabelecer um nível de segurança e estabelecer restrições de conta. A partir da lista de usernames, destaque o nome do novo usuário e pressione Enter. A janela User Information vai lhe dar acesso a muitas informações úteis. As opções de restrições de contas permitem que você especifique a data de vencimento de conta e o número de conexões concorrentes que o usuário pode ter. Você pode indicar se o usuário precisará ter uma senha, se ele pode modificar sua própria senha, quando ele terá de mudar a senha e muito mais. Na janela User Information, o próximo item que você precisa acessar é Full Name. Aqui você coloca o nome completo do usuário. A opção Groups Belong To irá listar inicialmente o usuário no grupo Everyone. Com a tecla Insert, você pode designá-lo para qualquer dos grupos ativos na sua rede. Basta selecionar o grupo da lista de grupos e pressionar Enter. Um grupo é uma maneira conveniente de estabelecer os mesmos direitos para várias pessoas ao mesmo tempo. Se você deseja criar um novo grupo para este usuário ou qualquer outro usuário, selecione a opção Group Information no menu principal do syscon. Na lista de grupos, pressione Insert para criar um novo grupo. Entre com o nome do novo grupo no quadro New Group Name. Então, pressione Enter. Agora, escolha o grupo que você acabou de criar e pressione Enter para abrir o menu Group Information. Selecione Full Name, digite o nome completo do grupo e pressione Enter. Agora você pode definir os direitos do grupo. Volte para o menu Group Information e selecione Trustee Directory Assignment. Pressione Insert para abrir um quadro de entrada onde você listará o diretório que você está redefinindo os direitos. Digite o nome do diretório ou pressione Insert de novo para pesquisar através dos diretórios disponíveis. Quando o diretório desejado ou caminho aparecer, pressione Enter. Agora pressione Enter de novo para abrir a lista de Trustee Rights Granted. Para adicionar novos direitos a esta lista, pressione Insert e selecione a partir da lista de direitos disponíveis. Voltando para a janela User Information, o próximo item que você precisa configurar é o Login Script. Quando você seleciona Login Script, surge a mensagem Login Script Does Not Exist. Nesse momento, você pode criar um script de login totalmente novo, mas é mais fácil copiar um script de login de usuário já existente e fazer as modificações necessárias. Para fazer isso, pressione a tecla Insert para obter uma lista dos usuários. Destaque o usuário com a mesma equivalência de segurança que a estação de trabalho exige, então pressione Enter. Agora você pode fazer qualquer alteração que seja necessária. Pressione Enter para aceitar os dados.
As próximas opções na janela User Information, Manage Users and Groups e Managers são necessárias somente se o novo usuário for exercer a função de gerente na rede. Descendo para Security Equivalence, você pode adicionar ou deletar a equivalência de segurança do usuário. Para adicionar equivalência de segurança adicional, pressione Insert, selecione o usuário ou o grupo que você deseja que tenha equivalência. Você pode usar as teclas de função F5 ou F6 para marcar diversas seleções. Após completar a tarefa, pressione Enter. Os demais itens da janela User Information podem ser revisados e modificados de uma maneira semelhante à opção Security Equivalence. Em muitos casos, como Time Restrictions, o novo usuário irá herdar a restrição de horário que você definiu como default no seu script de login do sistema. Para qualquer uma dessas opções, se você quiser alterar as restrições e atribuições default, pressione a tecla Insert e selecione a partir do menu de opções. Nesse ponto, seu usuário está pronto para acessar a rede. Quando ele a acessa pela primeira vez, vai receber a mensagem que sua senha venceu e para entrar com uma nova senha. E isto é normal quando um usuário aciona a rede pela primeira vez, então dê entrada na senha. A partir desse momento, o sistema irá aceitar a senha. No próximo capítulo, vamos estudar mais detalhadamente o Syscom e revisar outros dois utilitários baseados em menus do NetWare, File e Session. Neste capítulo, iremos revisitar o utilitário Syscom e conhecer mais dois programas baseados em menus do NetWare, Session e Filer. O Syscom que já vimos antes é usado para controlar informações sobre contas, o servidor de arquivos e grande parte das informações sobre usuários e grupos. Você pode usar o Syscom para modificar informações referentes à equivalência de segurança do usuário, atribuições dos trustees, scripts de login, restrições de estação e muito mais. Na linha de comandos, vamos digitar novamente Syscom e pressionar Enter. O primeiro item do menu é Accounting. Se a sua empresa está usando a opção Accounting, você pode usar este recurso para alterar os níveis de acesso do usuário. Change Current Server permite que você acesse ou estabeleça o logout de servidores de arquivos adicionais. O item de menu File Server Information exibe informações detalhadas sobre o seu sistema operacional de rede, tais como número de versão, número de conexões suportadas e assim por diante. A caixa de diálogo Group Information contém todos os nomes de grupo reconhecidos pela sua rede. Você pode criar, renomear ou deletar um grupo. Para criar um grupo, pressione a tecla Insert e entre com o nome do grupo que você deseja criar. Para renomear um grupo, pressione a tecla de função F3 e entre com um novo nome. Para deletar um grupo, destaque o nome do grupo e pressione Delete. Vou destacar o grupo Vídeo e pressionar Enter para abrir a caixa de diálogo do Everyone Group Information. Aqui você pode visualizar o nome completo do grupo. Se você desejar, pode renomear o grupo ou deletar o nome completo a partir desta caixa de entrada. Você pode visualizar qualquer Manage Users or Groups ou visualizar uma lista de managers, se ela existir, e adicionar, renomear ou deletar esses grupos da mesma maneira. A partir do Member List, você pode ver quem é membro de um grupo. Pressionando a tecla Insert, você pode adicionar usuários a este grupo. Você faz isto selecionando-os a partir da lista Not Group Members. Se nenhum nome for exibido, você não pode adicionar nenhum membro a este grupo. Para deletar usuários deste grupo, coloque em destaque os nomes e pressione Delete. O Trustee Directory Assignments exibe os diretórios a que este grupo tem direitos e os direitos para cada diretório. Para atribuir direitos de grupo de usuários, eu pressionarei Insert e entrarei com o caminho do diretório. Como não tenho certeza do caminho, eu pressionarei Insert de novo e escolherei a partir de uma lista de diretórios. O Trustee File Assignments gera direitos similares ao do Directory Assignments, mas permite que você controle os direitos arquivo por arquivo. Voltando ao menu principal, o Supervisor Options permite uma grande variedade de opções. Selecione Supervisor Options e Default Account Balance Restrictions. Agora selecione Create Home Directory for User. Mude o default para Yes se você quiser que o sistema crie este diretório para cada novo usuário.
Quando você adicionar um usuário para a sua rede, o sistema pedirá que você crie o nome do diretório particular do usuário. Digitando yes, irá criar automaticamente o diretório particular do usuário e poupar o seu tempo. Você também pode configurar ou alterar as restrições de conta se você estiver na função Accounting. No menu Supervisor Options, o item Default Time Restrictions permite que você adicione, delete ou modifique restrições de horário do sistema. Para restringir usuários a um horário específico, marque horário usando a tecla de função F5 e pressione Delete. Para permitir que usuários usem um determinado período de tempo, marque o horário usando a tecla de função F5 e pressione Insert. Voltando ao Supervisor Options, a opção Add System AutoExec File é útil quando você precisa criar ou modificar o arquivo AutoExec NCF do sistema, que funciona de maneira similar ao arquivo AutoExec BAT do DOS. O guia de instalação NetWare contém uma explicação de vários comandos que você pode executar a partir do seu arquivo AutoExec NCF. No menu File Server Console Operators, você pode adicionar, deletar ou modificar os grupos ou usuários que têm a função de operadores de console. O procedimento é igual ao anterior. Pressione Enter para adicionar um usuário ou grupo e pressione Delete para excluir um usuário ou grupo. Um dos maiores avanços oferecidos pela sua rede é segurança. Usando o recurso Intruder Detection Lockout, você estabelece condições que permitirão que você reconheça quando um usuário não autorizado está tentando ganhar acesso à sua rede. A partir do menu Supervisor Options, selecione Intruder Detection Lockout. O default para a detecção de usuários não autorizados é No. Para ativá-lo, selecione Yes. O detetor de usuário não autorizado funciona assim. Quando uma pessoa não autorizada tenta acessar a rede, ela deve entrar com uma senha correta. Se ela entrar com uma senha incorreta, ela vai tentar de novo. Se você estabelecer um limite para o número de tentativas erradas, digamos 7, o sistema bloqueará a conta após a 7ª tentativa frustrada. Você pode usar o Bad Login Count Retention Time para registrar o tempo entre logins errados e usar o Length of Account Lockout para especificar por quanto tempo uma conta permanecerá bloqueada após um usuário não autorizado ter sido detectado. O próximo item que estudaremos no menu Supervisor Options é o System Login Script. É aqui que você pode mapear unidades de disco, criar unidades de pesquisa e outros comandos que a sua rede necessita. Desde que há uma série de opções disponíveis para o seu script de login do sistema, você deve consultar o seu guia de instalação da NetWare para mais informações sobre scripts de login do sistema. O último menu no Syscom é User Information. A partir do menu User Information, você pode acessar a janela User Window, que lista todos os usuários da sua rede. Como já vimos antes, quando adicionamos um novo usuário, você pode criar, renomear ou deletar um usuário. Você também pode configurar Account Restrictions, que são as restrições de segurança relativas ao usuário. Aqui você pode designar saldo de contas, estabelecer datas de validade de contas, limitar o número de estações de trabalho que um usuário pode acessar, definir restrições de senha, exigindo um tamanho mínimo de senha ou limitando o número de logins que podem ser realizados após uma senha ter sua validade vencida e determinar se uma senha deve ser exclusiva. Selecionando Change Password, você pode alterar a senha de usuário, o que é útil se alguém descobriu a senha. Para atribuir ou alterar a senha de usuário, selecione Change Password. Entre com a nova senha na caixa de entrada. Para assegurar que você não cometeu um erro, o sistema pedirá que você digite a senha novamente. Como já vimos antes, Full Name lista o nome completo do usuário como está registrado no arquivo da rede. Para alterar o nome completo de um usuário, use a tecla Backspace para deletar o antigo nome e digitar um novo nome. Groups Belong To é uma lista do grupo ou grupos a que um usuário pertence. Você pode adicionar ou deletar um usuário de um grupo usando a tecla Insert ou a tecla Delete, como já fizemos antes. Login Script dá acesso ao script de login de um usuário. Você pode alterar o script de login de um usuário para incluir informações específicas daquele usuário, como mapeamento de unidades de disco ou atribuições de impressoras. Veremos mais detalhes sobre como usar o script de login para atribuir uma impressora no próximo capítulo.
As opções Manage Users and Groups e Managers no menu User Information permitem que você adicione ou delete usuários ou grupos gerenciados de um gerente ou adicione ou delete um gerente da rede. De novo, pressione Insert para adicionar ou Delete para excluir. A opção Other Information permite que você visualize as seguintes informações sobre o usuário. Security Equivalence é onde você atribui direitos para grupos e usuários. A equivalência de segurança de um usuário deriva parcialmente da participação em um grupo ou vários grupos. Isto é conhecido como herdar restrições de segurança. Para atribuir equivalência de segurança a um usuário, pressione Insert e selecione o grupo ou usuário que você quer que tenha equivalência. Para remover a equivalência de segurança de usuário, delete os direitos não necessários. Stations Restrictions, que limitam o usuário a uma estação de trabalho específica. E Time Restrictions, que limitam o horário que um usuário pode acessar a rede. São restrições ao usuário para acesso à sua rede. Isso também pode ser modificado usando as técnicas anteriormente mencionadas. Trustee Directory Assignments e Trustee File Assignments permitem que você crie, delete ou modifique os diretórios e ou arquivos atribuídos a um usuário. A última opção do menu User Information é Volume Disk Restrictions. Aqui você pode limitar o espaço de disco que pode ser usado por um único usuário, um grupo de usuários ou todos os usuários. Basta escolher o volume que você deseja limitar o espaço. Então selecione Yes para a pergunta Limit Volume Space e especifique o limite de espaço. Agora vamos sair dos utilitários Syscom e examinar outro útil utilitário baseado em menus. O utilitário Session é um utilitário baseado em menus que é muito útil para trabalhar com diretórios de redes. No nosso último capítulo, nós vimos como mapear unidades de disco, criar unidades de pesquisa e enviar mensagens através da linha de comandos. O utilitário Session nos ajudará a realizar algumas tarefas usando o menus. Para acessar Session, digite Session no prompt da linha de comandos. Como em outros utilitários de rede baseados em menus, você recebe uma lista de Available Topics. A tecla Insert, a tecla Delete, a tecla F5 Marcar e a tecla F3 Modificar serão usadas pelo utilitário Session. O primeiro tópico que iremos analisar é Change Current Server, que permite que você mude para outro servidor, pressupondo que você tenha mais de um servidor. Outra opção similar, Select Default Drive, permite que você especifique a unidade de disco que você deseja que seja considerada padrão. Isto é, a primeira unidade a ser pesquisada pelo seu sistema operacional. Isto pode acelerar o seu computador se você mapeou muitas unidades de pesquisa. Quando você seleciona Drive Mappings no menu principal, uma lista das unidades mapeadas é exibida. Selecionar Drive Mappings funciona como digitar Map na linha de comandos. Na lista de unidades mapeadas, você pode selecionar uma letra de unidade de disco e pressionar Enter para obter informações sobre aquela unidade. Para mapear uma nova unidade, pressione Insert. A próxima letra disponível para uma unidade é exibida. Você pode usar esta letra ou deletá-la e selecionar outra letra disponível. Pressione Enter para visualizar a caixa de entrada do diretório selecionado. Se você sabe o nome do diretório para o qual você deseja mapear uma unidade, digite o nome do diretório. Se você não sabe o nome do diretório, pressione Insert para visualizar a lista de diretórios. Selecione o caminho de diretório correto, destacando o diretório e pressionando Enter. Use a tecla Escape para voltar à linha de entrada de dados e, se a informação estiver correta, pressione Enter. Irão lhe perguntar se você deseja salvar esta nova informação. Coloque Yes em destaque e pressione Enter. Para deletar uma unidade mapeada, selecione a letra da unidade de disco e pressione Delete. Para deletar mais de uma unidade mapeada, marque cada unidade que você deseja deletar e pressione a tecla de função F5 ou F6. Agora pressione Delete.
Para modificar uma unidade de disco mapeada, selecione a unidade e pressione a tecla de função F3. Use a tecla Backspace para deletar a parte do caminho do diretório que você deseja alterar. Então, digite o caminho correto. Se você não sabe o caminho correto do diretório, use a tecla Insert para ver uma lista de diretórios. Agora, selecione o caminho do diretório e confirme sua seleção como já fez anteriormente. No menu principal, o Group Lists mostra uma lista completa de todos os grupos no seu servidor de arquivos. A partir dessa lista, você pode enviar uma mensagem para um grupo ou vários grupos de usuários. Usando as teclas de função F5 ou F6, selecione o grupo ou grupos que você deseja que recebam sua mensagem. Agora, pressione Enter e digite sua mensagem, que pode ter até 55 caracteres, incluindo o nome do usuário. Pressione Enter para enviar a sua mensagem. Voltando ao menu principal, a opção Search Mapping funciona como Drive Mappings, exceto que você só pode definir até 16 unidades de pesquisa mapeadas. Como mencionamos no último capítulo, qualquer unidade de disco mapeada ou unidade de pesquisa mapeada criada a partir da linha de comandos ou através do utilitário Session são temporárias, serão apagadas assim que você sair da rede. Para criar unidades mapeadas permanentes ou unidades de pesquisa mapeadas, elas devem ser adicionadas ao seu script de login. Unidades de pesquisa começam com a letra Z e continuam por todo o alfabeto. Por exemplo, a unidade de pesquisa 1 é atribuída à letra Z, a unidade de pesquisa 2 à letra Y e assim por diante. Ao pressionar Insert, você tem a próxima unidade disponível. Pressione Insert novamente para que seja exibida a caixa Select Directory. Digite o caminho do diretório para a pesquisa ou pressione Insert de novo para visualizar as opções disponíveis. Ao acabar, pressione Enter. Além de mandar uma mensagem para um grupo de usuários, você pode enviar uma mensagem para um ou dois usuários. Volte ao menu principal e selecione User List. Destaque um usuário e pressione Enter. A partir da janela Available Options, você pode selecionar Display User Info para se certificar de que este é o usuário correto. Se a informação é correta, selecione Send Message, digite a sua mensagem e pressione Enter. Sua mensagem é então enviada ao usuário. Como pode ver, o utilitário Session pode lhe poupar muito tempo se você precisa criar ou modificar informações sobre diretórios. Agora vejamos outro utilitário baseado em menus, o Filer, que você pode usar para visualizar volume, diretório e informações sobre arquivos, assim como diretório e arquivo de segurança. Na linha de comandos, digite Filer para acessar o menu Available Topics. A maioria dos itens de menu fornece informações detalhadas sobre a criação de diretórios e arquivos. Current Directory Information mostra a configuração do seu servidor de arquivos corrente. Você pode modificar os atributos de um diretório pressionando Insert na janela Current Attributes. A opção Select Current Directory permite mudar para um diretório diferente. Set Filer Options e Volume Information listam uma variedade de configurações correntes. Você pode alterar essas configurações usando a tecla Insert. Para mim, o item mais útil do menu é Directory Contents, que funciona de maneira similar ao utilitário gerenciador de arquivos. Ao selecionar Directory Contents, você verá uma lista de diretórios correntes e arquivos. Você pode destacar esses pontos para se mover para outros diretórios ou clicar em um deles para visualizar seus arquivos. A partir de qualquer diretório, você pode visualizar informações sobre arquivos ou olhar o conteúdo de um arquivo. Basta selecionar um arquivo e pressionar Enter. O Filer também permite que você copie ou remova arquivos. Basta selecionar Copy File para fazer uma cópia desse arquivo ou Move File para remover este arquivo para outro diretório. O comando View File permite que você visualize o conteúdo de um arquivo. Isto pode ser muito útil se você está procurando um arquivo específico e não sabe o nome do arquivo. A opção View Set File Information contém dados sobre atributos de arquivo, direitos, tamanho do arquivo, data de criação e assim por diante. Você pode usar Insert para adicionar atributos de arquivos ou Delete para excluir atributos. Quando você cria e usa arquivos em seus diretórios de rede, os utilitários Session e Filer irão ajudá-lo a manter seus arquivos organizados. No próximo capítulo, veremos como configurar impressoras, atribuir impressoras a usuários e resolver pequenos problemas de impressão.
O supervisor de rede pode se tornar o melhor amigo do usuário, apenas ajudando-o a imprimir um job em uma impressora específica, pois existem muitos tipos de impressoras conectadas em uma rede. E nem todos têm uma impressora na sua mesa. Certificar-se de que os usuários conseguem se conectar a uma impressora e sabem como imprimir seus jobs é uma responsabilidade importante. Antes de examinarmos o utilitário de impressora básico P-Console, vamos fazer uma breve análise da configuração de impressoras de rede. Como você já sabe, numa rede básica, o servidor de arquivos é conectado a várias estações de trabalho. Cada uma dessas estações de trabalho pode ser conectada a uma ou mais impressoras. Estas impressoras podem ser designadas como impressoras dedicadas, o que significa que elas são para uso específico da estação de trabalho que estão conectadas, ou elas podem ser configuradas como impressoras de rede, ou remotas, o que significa que qualquer pessoa da rede pode usá-las. Uma das grandes vantagens de configurar suas impressoras como impressoras remotas é que poucas impressoras podem servir todos os usuários. Para imprimir de uma estação de trabalho na impressora remota localizada em outra estação de trabalho, o usuário que envia o job de impressão deve indicar onde ele deseja que o seu job seja impresso. Isto é realizado com o comando Capture. O usuário deve executar um comando Capture separado toda vez que quiser redirecionar um job de impressão para uma impressora diferente. Como supervisor, você pode ajudar a simplificar este processo colocando um comando Capture para a impressora mais usada no script de login dos usuários. A partir da linha de comandos, digite syscom para abrir este utilitário. Selecione User Information. A partir da lista, selecione um usuário. Então, selecione Login Script. Da janela Login Script, mova seu cursor para a primeira linha de entrada disponível e digite Capture para ativar permanentemente o comando Capture toda vez que o usuário estabelecer o login. Agora devemos indicar uma fita de impressão. Para fazer isso, digite Q igual e o nome da fita de impressão. No nosso caso, nós usamos o nome PrintQ GrowPen, que significa a impressora Panasonic da Glória. Você também pode adicionar uma variedade de opções de comando para customizar sua impressora. Uma lista completa dessas opções é incluída no seu guia de referência ou no manual de servidor de impressoras da Novell NetWare. Neste caso, vou usar NFF para desativar a opção alimentação de formulário e NB para especificar que nenhum banner seja impresso. Um banner é uma mensagem que é impressa antes de cada job de impressão, informando quem enviou o job. Isto pode ser útil se muitas pessoas usam uma mesma impressora. Com um banner impresso, uma secretária sabe quem enviou o job de impressão e pode distribuir o material impresso aos seus donos. Também estou incluindo a opção NT de sem tabulação. Assim, a impressora não modificará a tabulação do meu aplicativo. Finalmente, vou adicionar TI igual 15 para estabelecer um intervalo entre operações. Se você não incluir um intervalo, o job não será impresso até você sair do aplicativo. Se o intervalo não for longo o suficiente, você pode ter problemas na impressão. O intervalo entre operações pode ser definido de 1 a 1000. Mas a minha experiência mostra que 15 funciona bem com praticamente todos os aplicativos. Quando o Capture for completado, saia do utilitário syscom. O usuário foi configurado para usar a impressora especificada no script de login. Para imprimir através de outra impressora remota, o usuário só precisa especificar outra impressora usando o comando Capture. Então, como um servidor de arquivos identifica qual impressora é atribuída a determinada fila de impressão. Para entender isso e muito mais, vamos conhecer o utilitário de impressora P-Console. Na linha de comandos, digite P-Console. O menu Available Options lista 3 seleções. Change Current File Server pode ser usado para acessar ou dar o logout de um servidor de arquivos se a sua rede suporta mais que um servidor de arquivos. Isto pode ser útil se você deseja usar uma impressora que está ligada a um servidor de arquivos que não é o que você está acessando no momento. A próxima opção disponível em Available Options é PrintQ Information. Com dezenas de estações de trabalho enviando jobs para dezenas de impressoras, a sua rede pode ficar congestionada com dados. Usando a opção PrintQ Information, você pode visualizar todos os jobs de impressão que esperam por uma impressora e, como supervisor, você pode deletar qualquer job de impressão que esteja segurando o sistema.
Ao selecionar Print Queue Information, a janela Print Queue Information se abre listando as impressoras correntemente associadas ao seu servidor de arquivos. Para visualizar as informações sobre fila de impressão, selecione uma impressora, pressione Enter e uma detalhada janela com informações sobre fila de impressão se abre. Aqui você pode ver a Current Print Job Entries, que é a fila de todos os jobs esperando impressão. O item Current Queue Status fornece informações sobre o número de jobs à espera de impressão. As demais opções do menu fornecem informações sobre operadores de fila, servidores e usuários. O último item no menu Available Options é Printer Server Information, que lista os servidores de impressão correntes conectados ao seu servidor de arquivos. Agora que já vimos como funciona a impressão em rede, vamos passar a estudar como resolver um típico problema de impressão em rede, mas primeiro precisamos de um problema para resolver. Então, digamos que um usuário envia um job de impressão para uma impressora que ele já vem usando há algum tempo, mas dessa vez o job não é impresso. Eu iria primeiro até a estação de trabalho onde a impressora está conectada para me certificar de que ela está ligada. Depois verificaria se o papel não acabou. Até agora tudo bem. Então vamos checar o programa. Da estação de trabalho da impressora, digite Syscom e no menu User Information, verifique o script de login do usuário para confirmar que o comando Print Capture para esta impressora ainda está listado. Se o comando Print Capture ainda estiver listado, saia do Syscom e digite pconsole para verificar se existe um job na fila para esta impressora. Se o job está listado, pode ser que o cabo da impressora não esteja conectado. Para verificar, delete os jobs de impressão pressionando a tecla Delete para cada job. Agora use a opção Print Screen para enviar a informação da tela para a lista de impressão. Se a estação de trabalho tem um disco rígido, você também pode testar as conexões da impressora digitando os C2 pontos para se deslocar para a unidade local de disco da impressora. Então digite DIR maior que LPT1 para enviar a informação do diretório para a sua porta LPT1. Uma vez que a impressora esteja corretamente conectada à sua estação de trabalho e o comando Print Capture tenha sido executado corretamente pela estação de trabalho, o job de impressão deve ser completado. Se uma estação de trabalho possui uma impressora e você gostaria de usar essa impressora como uma impressora remota, o comando rprinter.exe deve fazer parte do arquivo de boot de rede dessa estação de trabalho. O arquivo diz à rede que a estação de trabalho é conectada a uma impressora remota. Antes que uma impressora remota possa ser acessada pela rede, a estação de trabalho a qual ela está fixada deve ser ligada e ela também deve estar conectada à rede. Mesmo que ninguém estabeleça o login na estação de trabalho, a estação de trabalho deve estar conectada à rede. Conectar uma estação de trabalho à rede, como já vimos antes, envolve a execução dos arquivos de rede localizados no disco de boot da estação de trabalho ou no disco rígido. Se você coloca o arquivo rprinter.exe no diretório login com outros arquivos de login, você poupa o trabalho de atualizar arquivos de boot de todas as estações de trabalho quando uma nova atualização do rprinter é distribuída. Agora, vamos ver outra tarefa que você pode realizar como supervisor: adicionar uma nova impressora à rede. Desde que o servidor de arquivos só reconhece filas de impressão e servidores de impressão, tirar uma antiga impressora de rede e colocar uma nova impressora no seu lugar não requer muitas mudanças. Mas se você adicionar uma nova impressora à rede, você precisará configurar a nova impressora no servidor de arquivos. Configurar uma nova impressora no servidor de arquivos é uma tarefa relativamente simples. Primeiro, digite pconsole na linha de comandos. Agora, selecione Print Queue Information. Você verá uma lista de todas as impressoras correntes da sua rede. Pressione Insert e entre com um novo nome de fila de impressão. Usar um nome que ajude a identificar a impressora será muito útil. Agora, volte ao menu principal e selecione Print Server Information. A janela Print Servers mostrará os servidores de impressão correntes. Se você tiver vários, selecione o servidor de impressão ao qual a estação de trabalho está conectada e pressione Insert para abrir a janela Print Server Information. Agora selecione Print Server Configuration e no menu Print Server Configuration, selecione Printer Configuration. A janela de Configured Printers mostrará todas as impressoras configuradas para esse servidor de impressão. Destaque a primeira opção, Not Listed, disponível e pressione Enter. A janela seguinte lista o nome da impressora com o número da impressora.
Utilize a tecla Backspace para apagar o número e depois dê à impressora o nome que você quiser. Agora é preciso definir o campo Type. Para fazer isso, destaque o campo Field e pressione a tecla Insert. Na janela Printer Types, selecione a porta pela qual a nova impressora será conectada à estação de trabalho. Normalmente isso será Remote Parallel LPT1. Agora volte ao menu Print Server Configuration e selecione Queue Serviced by Printer. Isso permitirá estabelecer uma prioridade para a fila de impressão. Na janela Defined Printers, selecione a impressora que acabamos de definir e pressione Enter. A janela Available Queues se abre com todas as filas de impressão disponíveis para o servidor de impressão. Destaque a fila de impressão correta e pressione Enter. Na caixa de entrada Priority, digite o número de prioridade para esta fila de impressão. Como 1 é a prioridade maior e o default, vou colocar o número 1 aqui e sair desse menu. Para fazer com que o servidor de impressão reconheça a nova configuração da fila de impressão, eu preciso dar o down no servidor de impressão, que é similar a dar o reboot após você alterar os arquivos AutoExec.bat ou config.sys. Para dar o down no servidor de impressão, selecione Print Server Information do menu Available Options. Selecione seu servidor de impressão na lista. Agora, no Printer Server Status Control, escolha Server Info. Aqui você pode selecionar Down para dar imediatamente o Down na impressora, ou selecionar Going Down After Current Jobs, para que o servidor de impressão espere que todos terminem de imprimir seus jobs de impressão. Pode ser uma boa ideia enviar uma mensagem para todos os usuários, indicando que você vai dar o Down no servidor de impressão para que adiem a impressão de jobs. Esta é uma visão simplificada de como adicionar uma impressora adicional à sua rede. Lembre-se, se você precisa revisar qualquer informação sobre impressoras, pare a fita e reveja este ou qualquer outro capítulo. No nosso último capítulo, veremos alguns procedimentos e dicas sobre segurança de rede. Um dos fatores mais empolgantes ao se trabalhar numa rede é ter acesso a vários aplicativos e compartilhar dados através das linhas da rede. Mas além das grandes vantagens oferecidas por uma rede, existem algumas desvantagens. A maior dessas desvantagens é segurança. A segurança e confidencialidade dos dados na sua rede depende da sua constante atenção para com a segurança da rede com procedimentos de segurança. Como já vimos nos capítulos anteriores, os usuários precisam apenas de direitos relativos aos diretórios e arquivos que eles precisam para cumprir suas tarefas diárias. Não dê a um usuário mais direitos do que é necessário. Dar mais direitos do que o necessário é procurar problemas. Uma rede segura requer que os usuários mudem frequentemente a sua senha. Dessa maneira, um curioso não descobrirá uma senha e não danificará seus arquivos. Na verdade, como supervisor de rede, você deve exigir que todos mudem suas senhas após um determinado período de tempo. Algumas empresas exigem isso toda vez que você exclui um funcionário da rede. Não há nada pior do que um funcionário descontente com acesso aos arquivos da rede. E falando de senhas, como supervisor de rede, você pode livrar-se de qualquer suspeita caso algo deliberado aconteça aos arquivos da rede, não sabendo as senhas dos usuários. Eu sempre deixo que os funcionários escolham suas senhas. Assim, se alguém usar sua senha para ter acesso à rede e corromper alguns arquivos, eu não serei alvo de suspeitas. Além disso, para impedir que alguém acesse a rede usando seu status de supervisor, sempre dê o logout após trabalhar na estação de trabalho de outra pessoa e sempre dê o logout quando sair para almoçar ou ficar longe do seu computador por um longo período de tempo. Outra maneira de aumentar a segurança da sua rede é usar as restrições de conta, como restrição de horário, e permitir acesso à rede somente quando um supervisor de rede autorizado estiver presente. Mas mesmo quando você tem um processo de segurança rigoroso, um dia você tentará acessar a rede e... algo está errado. Talvez tenha sido obra de um usuário não autorizado ou talvez tenha sido a tempestade da noite anterior. De qualquer maneira, seus dados foram perdidos. Assim, o próximo procedimento de segurança são backups de dados frequentes e automáticos.
Como supervisor de rede, você deve insistir na realização de backups regulares. Você deve manter uma fita de backup para cada dia da semana que você realizou o backup. Dessa maneira, você pode recuar para um período anterior à corrupção do arquivo e restaurar os arquivos danificados. Outra boa maneira de proteger seus dados é fazer com que a NetWare crie uma cópia exata do seu disco rígido em outro disco rígido. Este processo é chamado de espelhamento ou disk duplexing. Se algo acontece a um disco rígido, o outro pode ser usado. Para evitar que arquivos específicos sejam corrompidos, o NetWare possui o Transactional Tracking System. Quando um arquivo recebe o atributo Transactional, ele não pode ser deletado ou renomeado. Além disso, todas as transações realizadas em um arquivo devem ser completadas ou não serão realizadas. E finalmente aqui está, um guia de supervisor para a rede Novell. Você deve estar ansioso para assumir suas responsabilidades como supervisor de rede e também para penetrar no maravilhoso mundo das redes. Como supervisor de rede, você tem a responsabilidade de manter a rede funcionando corretamente. Esperamos que as informações que compartilhamos ajudem você. Obrigada pela companhia e boa sorte no seu trabalho como supervisor de rede.